Bom dia! Seja bem-vinda a mais um Café na Presença. Mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo de Deus, né? E mais um café na presença da nossa perseverança, da nossa busca constante por caminharmos com Jesus, né? Que bom que nós podemos devotar os primeiros momentos do nosso dia ao nosso Mestre Jesus. Que bom que nós entendemos que as primícias do nosso dia precisa ser entregue ao nosso Mestre Jesus. Que bom que nós entendemos que o melhor de nós, ele aflora quando nós buscamos a presença de Jesus. O melhor de nós aflora, potencializa quando nós fortalecemos a nossa fé, quando nós colocamos em prática o que o Senhor nos ensina todas as manhãs. E hoje o Senhor traz o tema Vencendo as Frustrações. Quem de nós, não é mesmo, nunca se frustrou? Quem de nós não pode nesse momento estar se sentindo frustrado em alguma área da nossa vida? Pois bem, o Senhor quer te dizer que nós podemos vencer as frustrações e é nele, em Cristo Jesus, que nós vencemos, que nós superamos, que nós podemos alcançar o melhor de nós. O Senhor quer potencializar o melhor de nós. Ele tem o maior prazer quando nós entendemos o que nós somos capazes de fazer, porque Ele sabe tudo o que nós somos capazes de fazer. Ele sabe todas as nossas necessidades, ele sabe quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos anseios, quais são os nossos desejos. Tudo ele sabe, porque ele conhece o nosso coração. Mas ele se alegra muito mais quando nós nos colocamos a caminhar em direção a alcançar os nossos objetivos, em direção a alcançar a nossa liberdade, a alcançar a nossa vitória, a alcançar a promessa que Ele tem para nós. Porque o Senhor tem uma promessa para cada um de nós. O Senhor tem um plano para cada um de nós. Ele tem um propósito para cada um de nós. E Ele planejou tudo isso antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Sim, esse é o nosso Deus, que nos planeja e nos conhece antes mesmo de sermos embrião. Esse é o nosso Deus. Então ele quer que aquele que nem era embrião ainda, ou aquela, e ele assim planejou, né, uma promessa, uma vida em abundância, uma vida próspera na presença dele, ele quer que essa viva essa realidade, que viva essa plenitude, que só ele pode dar, que só ele pode entregar, né? Então que hoje seja esse dia, né, que nós possamos vencer as nossas frustrações, porque sim, nós não somos fracassados, nós não devemos nos sentir frustrados, porque nós somos filhos de um Deus criador, um Deus que criou o mundo, criou todas as coisas e que cria e que somente ele pode criar. O restante só copia, ninguém mais tem, jamais vai alcançar a magnitude do nosso Deus, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Esse é o nosso Deus e ele está na sua mesa. Ah, nosso Deus é tão grande, tão magnânimo, tão magnífico e ainda assim ele senta na sua mesa, ele senta na minha mesa, ele senta na nossa mesa nessa manhã para tomar um café conosco. Então, se você não pegou o seu café ainda, pega seu cafezinho, vamos tomar o nosso café, né? Para que a gente fique bem esperto, bem atento, bem disponível para ouvir o que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã. E Ele sempre tem infinitamente mais do que nós podemos pensar, do que nós podemos imaginar. Então, que a gente possa ficar, né, com essa verdade para nossa vida. Só Ele tem algo muito mais, muito superior do que a gente imagina. A gente não tem que buscar nas pessoas ou esperar das pessoas que elas nos deem algo mais, que elas nos deem algo que a gente não espera. A gente precisa esperar somente em Deus, para que a gente não se torne frustrado. E sabe o que nos faz ser frustrado? Quando a gente deposita a nossa confiança, a nossa esperança em outras pessoas, nos seres humanos, nas coisas, nas conquistas de bens, né? E a palavra do Senhor diz que primeiro a gente deve buscar o reino e a sua justiça. Mateus 6,33 diz isso. Busque primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas em nome de Jesus. E o Senhor quer acrescentar na sua vida, mas você primeiro precisa ter Ele como prioridade na sua vida e estar todas as manhãs devotando as primícias do seu dia ao nosso Senhor significa que você decidiu que Ele é prioridade na sua vida.
Você decidiu que é com Ele que você quer caminhar. Você decidiu que você vai entregar a direção da sua vida nas mãos dele, em nome de Jesus. E o Senhor, Ele se agrada de estar na nossa presença. Então pega seu café, um bom café para você e vamos tomar o nosso cafezinho para ficar bem atento, bem espertinhos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer e nos entregar nessa manhã. Tomar posse dessa palavra, que essa palavra vai tocar o nosso coração. E ali, o nosso coração, ele terra fértil, porque nós estamos fertilizando, estamos levando Jesus, estamos pedindo para que o Pai limpe, para que tire as ervas daninhas, para que tire tudo aquilo que possa, de alguma forma, tentar impedir que essa palavra germine, brote, cresça, floresça e dê bons frutos. Em nome de Jesus. Um bom café para você. O Senhor é o nosso Deus, né? O nosso Criador, o nosso Pai. E nós somos, né, os herdeiros de Deus. Nós somos os herdeiros do nosso Pai. E nós temos que tomar posse dessa herança. E a herança que o Pai nos deixa é tudo. Tudo que diz respeito a Ele. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos fazendo a leitura de Gênesis, passamos por essa parte que o Senhor nos fez à imagem e semelhança dEle. Então por que é que nós não estamos vivendo o que o magnânimo pode viver? Né? A gente não pode se comparar a Deus, mas somos semelhantes. Então temos que buscar, nós somos humanos, então nós temos que buscar, né, o aprimoramento, buscar melhorar, né, se entregar nas mãos deles para que ele possa nos forjar, nos lapidar e nos transformarmos mesmo, né, que essa joia rara que há dentro de nós, que ele pode ver, que é o que ele vê quando ele olha para nós, que ela possa vir à tona, né, que ela possa aflorar e nós possamos transbordar essa graça de Deus em nós. Amém? É isso que o Senhor espera, que nós possamos transbordar a graça dele aonde quer que formos, né? Então feche seus olhos, vamos fazer a nossa oração nessa manhã para agradecer por esse novo dia. Porque sim, cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar, de fazer diferente. E o Senhor está te dando nessa manhã a oportunidade de fazer diferente e de recomeçar. Não perca essa oportunidade. Agarre com toda a sua força, agarre com toda a sua fé. E eu tenho certeza que assim você vai vencer todas as frustrações da sua vida em nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos aí. Paizinho amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, bom dia. Seja bem-vindo à nossa casa, à nossa vida, ao nosso lar, ao nosso coração. Que bom que vamos passar o dia juntos. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo na nossa vida. Nós abrimos as portas do nosso coração nessa manhã para que o Senhor possa entrar. Pai, sente-se na nossa mesa. Obrigado pela sua presença já aqui sentida entre nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai amado, que nós possamos aprender como vencer as frustrações da vida, porque nós somos filhos amados, Pai. E a frustração não deve fazer parte da nossa vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, dai-nos discernimento e sabedoria para compreendermos a palavra do Senhor. Que essa palavra possa ir direto ao nosso coração, que o nosso coração seja terra fértil, onde essa palavra possa como semente germinar, brotar, crescer, florescer, dar bons frutos, se tornar uma árvore frondosa, onde seus galhos vão dar sombra para tantos que precisar de alguma forma descansar, que a nossa seiva vai alimentar os nossos frutos e que nós vamos ser representantes, Pai, da sua bênção, da sua graça e da sua palavra, em onde quer que formos, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos na presença. A gente tem que viver um dia na presença do Senhor. O nosso dia só é um dia agradável quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. As dificuldades vão aparecer, as dificuldades vão surgir, mas o Senhor é conosco. O Senhor está presente com a gente, Ele está conosco. Quando Ele percebe, quando Ele vê, que Ele entende que nós colocamos Ele como prioridade na nossa vida, que nós criamos na nossa casa um lugar secreto, um lugar onde nós sentamos para fazer as nossas orações, para falar com Ele, para adorar, para bendizer, para agradecer, né? Para chorar, para dizer para Ele que estamos frustrados, que não conseguimos fazer nada, para dizer todos os nossos anseios, os nossos
medos, tudo, mas é nesse lugar onde ele te aguarda, ele te espera para tomar um café com você, ele te espera para te colocar no colo, ele te espera para te abraçar, ele te espera para te entregar uma palavra, ele te espera para te aconchegar, para te acolher, porque ele é o seu refúgio, a sua verdadeira fortaleza, é só nele que nós podemos esperar, é só nele que nós temos que buscar o nosso alívio, né? A nossa aquele alívio aquela angústia que toma conta do nosso peito. Só em Cristo Jesus as lacunas poderão ser preenchidas. Se na sua vida há lacunas que nunca foram preenchidas, pois bem, só em Cristo Jesus elas poderão ser preenchidas. E preenchidas verdadeiramente, preenchidas plenamente, porque só em Cristo Jesus nós encontramos a paz, mas é a verdadeira paz. A paz que excede todo o entendimento, aquela que você pode estar em meio a guerras, a tribulações, a obstáculos, passando pelo deserto, mas ainda assim você vai dar glória, porque você sabe que esse momento é um momento de aprendizagem, é um momento que o Senhor caminha com você assim como todos os outros, ele jamais te abandona. Então que você possa dar glória. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei como foi a sua noite, mas eu posso dizer para você que o choro dura uma noite, a palavra diz isso, mas a alegria ela vem pela manhã. E como a alegria vem? Quando nós fazemos a nossa parte, quando nós sentamos no nosso lugar secreto e nós dedicamos um tempo para falar com Deus, para entregar as nossas dores a Ele. E Ele, como médico dos médicos, vai curar a nossa ferida, vai fazer o curativo dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Embora o nosso Deus não trabalhe no nosso relógio, o nosso Deus não trabalha no nosso calendário, o nosso Deus, para ele, não tem 365 dias, um dia não tem 24 horas, uma hora não tem 60 minutos. Para Deus, ele trabalha no tempo dele, mas o tempo de Deus é o tempo certo, o tempo necessário. E você precisa saber de uma coisa: Deus não se atrasa. Deus não se atrasa, ele chega na hora certa. Se ainda não aconteceu na sua vida, é porque ainda não chegou a hora certa. Parece clichê essa frase, mas essa é a realidade de Deus. Ele está, mas ele não está sem trabalhar. O Senhor trabalha em silêncio. O Senhor não fica colocando em outdoor, não fica colocando, né, em luminárias e tudo aí, em placas, falando, estou trabalhando aqui, estamos em obra. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele trabalha no silêncio. Ele trabalha no silêncio. Ele vai como aquela semente que a gente fala todos os dias da palavra, vai germinando lá dentro e as raízes vão saindo e elas vão crescendo e elas vão se fortalecendo e isso vai o tempo de Deus até que ela brota e sai fora da terra e nós podemos ver a olho nu. E nós humanos temos muito isso, nós queremos ver as coisas a olho nu. E as coisas de Deus, ela não se explica. As coisas de Deus muitas vezes a gente não vê. E isso sabe como chama? Chama fé. Quando você acredita em algo que você não vê, quando você coloca os seus pés sem enxergar o chão, porque você tem a certeza que o Espírito Santo de Deus vai colocar o chão para você pisar, que o nosso Deus vai colocar o chão onde você vai pisar, em nome de Jesus, e é isso que ele faz. Então que nessa manhã você possa, né, receber todo esse ensinamento, toda a palavra que o Senhor está nos entregando nessa manhã, nesse tema, vencendo as frustrações. Nós estamos usando o nosso devocional, Café com Deus Pai, né? E hoje, 8 de janeiro, e vencendo as frustrações, nos traz o seguinte ensinamento, esse tema. Lá em Lamentações 31, 32 diz assim: porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Esse é o nosso Deus. O amor de Deus, só o amor de Deus é grande e infalível, verdadeiramente. O restante são as coisas do mundo, é o que nos frustra, que nos deixa nos sentir frustrados. Então, se você não quer se sentir frustrado, deposite toda a sua esperança em Cristo Jesus e não mais nos homens e nas coisas. Amém? E o texto diz assim: existem momentos na nossa vida que somos presenteados com um acontecimento que nos traz alegria, seja por uma conquista, seja pela presença de alguém que amamos, seja por qualquer outra coisa que faça o nosso coração se aquecer. Mas pode acontecer que, de repente, em um piscar de olhos, a alegria se esvai. Quando eu era criança, um vizinho muito solidário com a necessidade da nossa família instalou uma piscina no nosso quintal. Era uma piscina simples, de lona plástica e armação de ferro. Mas para mim e para minhas irmãs, aquilo era uma grande realização, algo que nos deixou muito felizes. Mas aconteceu que a alegria não durou muito tempo.
pois no mesmo dia, depois de tomarmos o primeiro banho numa tarde ensolarada, meu pai, ao chegar em casa embriagado no final da tarde, em um momento de fúria, pegou uma faca e cortou a piscina inteira. Eu me lembro, como se fosse hoje, da água se espalhando pelo quintal e da dor que foi ver o meu motivo de alegria desaparecer tão rapidamente. Talvez você também já tenha vivido algo parecido, de alegria interrompida. Percebi ao longo da minha vida que outras decepções vieram, sonhos que foram por água abaixo, que me levaram a frustrações, mas a partir do momento em que eu comecei a entender que a vida não poderia estar focada nas circunstâncias contrárias, e sim em Deus, tudo começou a mudar. Eu convido você a fazer o mesmo. E a frase de hoje é essa, ó. Diante das frustrações da vida, em Deus sempre haverá cura, transformação e alegria. Então não importa a transformação, não importa a frustração que você tem vivido, mas em Cristo Jesus, né, em Deus, sempre haverá cura, transformação e alegria. Então, se é isso que você busca para sua vida, se é isso que você almeja nessa nova estação chamada 2025, que é uma transformação, que é a verdadeira alegria, né? Que é uma cura das suas feridas de toda a sua vida, de repente feridas desde a sua infância, que você busque em Cristo Jesus. Só nele as frustrações são superadas. Só nele não há frustrações. Porque ao invés dele não fazer, né, o que nós queremos, se nós confiarmos nele, que o que ele faz para nós é o melhor, e a gente crer nessa verdade, a gente não vai ter frustração, porque a gente sempre vai receber muito mais do que nós podemos imaginar. Em Cristo Jesus, ele sempre faz. Como diz aquele louvor, né? Ele sempre faz infinitamente mais do que nós pensamos ou do que nós sentimos ou do que nós pensamos. Algo assim. Mas quer dizer que ele sempre faz mais do que a gente possa alcançar, né? Do que a gente possa imaginar. A gente precisa, na verdade, né? Começar a mudar a nossa conduta, a gente precisa servir, né, a Cristo, a gente precisa servir. E que de jeito que nós podemos servir? Ah, eu não sei, Fabiana, eu não sei como fazer isso. Quando você ora intercedendo por alguém, você está servindo. Quando você fala da palavra de Deus, você está servindo. Quando você mostra, né, o seu amor, mostra que você é capaz de perdoar, que você não se abate com as frustrações, a gente vai apresentando condutas e vai tendo ações que transborda o amor de Jesus, que transborda a palavra e a vivência de Jesus na nossa vida. E a gente precisa, né, em oração, a gente precisa estar falando com Deus. E a gente precisa orar para Ele, dizendo para Ele a nossa realidade. E a oração, gente, ela não é com palavras bonitas, ela não é com palavras padrão, não é o que todo mundo fala, é aquilo que o seu coração quer falar. É aquilo que você sabe quer dizer. É como se você assim sentisse a necessidade de orar por alguém, você não precisa falar para ninguém. Você vai ali no seu momento, se você estiver num lugar que você não pode falar alto, porque a gente precisa, orar é de verbalizar, né? Mas se você está num lugar que você não pode falar alto, você vai fechar os seus olhos e vai pensar. E você vai dizer, Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, toma conta dessa vida, Pai. Eu entrego em suas mãos. Aí você fala o nome da pessoa, eu entrego, né? Essa pessoa em suas mãos, para que o Senhor possa alcançar o coração dela, Pai. Para que o Senhor possa transformar a vida dela. Transforma, Pai, a vida dela. E eu me coloco, meu Pai, a serviço e à disposição, como ferramenta para que o Senhor me use para alcançar, para levar a sua palavra até essa vida. Que eu seja o fio condutor que vai levar a presença de Jesus nessa vida, Pai. Que essa pessoa está tão frustrada, tão desanimada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É algo assim que você vai falar. É algo assim que você vai, né, apresentar ao Senhor. E sempre quando você orar, você fala, Senhor, eu apresento a Ti, né, a minha família, eu apresento. Aí você vai falando o nome das pessoas. E aí você fala, Pai, cura dos vícios, liberta, né? Isso faz você praticar o que Deus quer, que é servidão.
E quando você perceber, você está a serviço do Senhor e você não vai se frustrar com o mundo. Você vai vencer as frustrações. Você não vai se deixar abater pelas circunstâncias. Você não vai afundar porque o seu foco mudou. O seu foco sempre vai ser Jesus e você vai conseguir, né? E vai chegar aonde você quer. Que a paz de Jesus, ela tome conta do seu coração, das suas palavras, que essas palavras sejam adoçadas todos os dias, para que você possa, né, com as palavras adoçadas, alcançar corações, tocar corações. Tem pessoas que só precisam de um abraço, de uma palavra, que o dia dela pode ser transformado. E você pode ser essa pessoa que vai, né, viver essa transformação em nome de Jesus. É isso que o Pai espera de nós. E com isso a gente vai vencendo. Porque quando a gente vai se colocando a serviço do Senhor, a gente vai vencendo todos os obstáculos da nossa vida. A gente vai sendo moldado, a gente vai sendo forjado, a gente vai sendo lapidado. E aí a gente vai, a gente buscando o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas as outras coisas o Senhor vai acrescentando na nossa vida. Ele vai acrescentando toda a nossa... Vai acrescentando todos os nossos anseios, mas você tem que ser, não vou poder falar para você uma coisa que não vai acontecer. O Senhor vai fazer as suas vontades se elas estiverem alinhadas com a do Pai. Então, cada vez mais que nós nos aproximamos dele, que nós nos tornamos íntimas, as nossas vontades se alinham a dele. Então, elas são realizadas e a gente vai alcançando e almejando tudo aquilo que a gente busca e deixando de nos frustrar, porque em Cristo Jesus é onde nós devemos depositar a nossa esperança, né? A gente precisa interceder uns pelos outros, a gente precisa orar um pelo outro. Orem pelo Café na Presença, orem pela minha pessoa, para que eu consiga continuar sendo instrumento do Senhor. Porque quando a gente se coloca a ser instrumento do Senhor, a gente é muito atacado. O inimigo, né? Ele não se movimenta enquanto você está ouvindo a palavra e nada está mudando. Mas quando ele perceber que você está transbordando tudo que você está recebendo como ensinamento, aí ele vai começar a se movimentar e ele vai atacar a sua vida. Mas nos filhos de Deus, o inimigo não toca, mas ele toca à sua volta. Ele toca num parente, ele toca num familiar, ele toca no trabalho, num colega de trabalho, porque ele tem, né, essa que é a função dele, né? É tentar nos perturbar. E se ele não consegue nos atacar diretamente, porque nós somos blindados por Deus, porque todos os dias nós colocamos a armadura do Espírito Santo, como eu ensinei para vocês, em Efésios, né? Ensina a gente a nos revestir da armadura do Espírito Santo todos os dias para sair da nossa casa. E essa armadura é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da Paz. Nós estamos prontas para enfrentar o que o mundo, tudo que vier contra nós, porque nós somos do exército de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de hoje. A palavra de hoje está em Gênesis 6, tá? A gente está dando continuidade em Gênesis e a gente vai ver, se você não pegou a sua Bíblia ainda, pega a sua Bíblia, né? Vamos ler a palavra do Senhor, vamos ver o que o Senhor nos traz aqui nesse manual da vida, né? Onde nos ensina a sermos pessoas melhores, a sermos filhos, pais, irmãos, colegas de trabalho, seres humanos melhores, em nome de Jesus. Aqui, hoje, o capítulo 6 de Gênesis vai falar sobre a malignidade humana e o juízo. Que a gente possa se atentar a isso, né? E diz assim: então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram os filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Declarou então o Senhor:
Farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. A história da salvação do homem. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então, declarou Deus a Noé: Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados, para sua largura, 50 côvados, para sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer, mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Então, gente, o que é aqui, ó? Aqui é importante a gente entender que Deus está estabelecendo uma aliança. Olha que tristeza, né? Deus se arrependeu de ter feito os humanos. Por quê? Porque o mundo estava pervertido, o mundo estava perdido, né? Havia se tornado, né? Muita blasfêmia, muita prostituição, violência, a ingratidão, idolatria de outros deuses e tudo mais que ia contra aquilo que Deus havia, né, criado. Tudo que Deus criou, o homem começou a perverter para o mal. O homem começou a levar para o lado mal das coisas. E aí o mundo ficou pervertido. Palavras, né, o Senhor diz. E aí ele se arrepende de ter criado aquela humanidade. Então o que ele faz? Ele vai destruir aquele povo. Ele vai destruir aquele povo. Mas o amor dele é tamanho que, de novo, ele zela pela humanidade. O que ele faz? Ele vai salvar a família de Noé, para que uma nova humanidade, né, se origine desta família que sempre seguiu os seus mandamentos, que não foi corrompida, que não era idólatra, que somente tinha como prioridade Deus, né? Então Noé era um homem de Deus. Então o que ele faz? Ele dá instruções para Noé. Ele fala para Noé que ele vai destruir, ele fala que vai ser através de um dilúvio e manda Noé construir uma arca. E mais do que isso, o nosso Deus, ele não faz nada por incompleto. Quando Deus dá uma visão ou uma missão, ele dá a provisão. Ou seja, quando ele estabelece que você vai fazer algo, ele vai te dar condições de realizar esse algo. Se não está sendo possível, você precisa rever se o que você está fazendo, se realmente é a vontade de Deus. Então, o que ele faz? Ele dá para Noé todas as instruções, as medidas, tudo ele faz, tudo ele explica para Noé, tudo ele passa para Noé. Então, Noé ele parava para falar com Deus, para ouvir as instruções do Senhor. Então, aqui a gente pega a grande lição. Para sermos, né, homens e mulheres de Deus, a gente precisa ter um tempo para falar com Deus, para ouvir as instruções de Deus, para fazer conforme Deus nos ensina.
E é isso que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Na nossa manhã, quando nós estamos no nosso devocional, quando a gente senta nessa mesa, toma um café, quando eu me despeço de você, nós nos despedimos coletivamente, ficamos cada um individualmente na presença do Senhor, na nossa mesa, aí no nosso secreto, na nossa casa. É nessa hora que a gente pede as instruções para Ele. É nessa hora que a gente diz para Ele: Pai, eu não estou entendendo qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, qual é a minha missão, o que eu faço, Senhor? Para onde o Senhor quer que eu vá? Para onde o Senhor quer me levar? Da onde o Senhor quer me tirar? Porque muitas vezes o Senhor quer nos tirar de alguns lugares, né? E você vai falando para Ele. E conforme você vai criando intimidade a gente cria quando a gente convive. Então a gente precisa estar mais e mais tempo na presença do Senhor para sermos íntimos do Pai, para sermos próximos dele, para poder ouvir, né, das diversas ferramentas que o Senhor usa para falar conosco, ouvir o que Ele quer nos dizer, entender as instruções dele, deixar com que o Espírito Santo, o GPS divino, o Espírito Santo é o GPS divino, é Ele que conduz, é Ele que estabelece rotas. Então que você peça para Ele reprogramar a sua rota. E Ele vai fazer, como Deus fez com Noé. Sabe por quê? Porque esse é o mesmo Deus. O nosso Deus é o Deus de Noé e é o nosso Deus hoje. Ele não vai mudar e é o mesmo Deus de amanhã e para todo sempre. Então, tudo que ele fez para Noé, ele zelou pela humanidade ali, ele conduziu Noé, e Noé enfrentou muitas dificuldades. Nós vamos ver a história de Noé aqui. Ele teve muitas dificuldades porque ele viveu ali mais de 40 anos construindo essa arca, né? Crendo naquela promessa do Senhor e recebendo, com certeza, né? Ataques, calúnias, difamações, Noé tá louco, o que esse homem tá arrumando, o que esse homem tá construindo, e muitas vezes a gente se vê nessa situação. Quando você começa a caminhar com Cristo, quando você começa a construir, né, aquilo que Deus quer que você constrói, quando você começa a cumprir seu propósito, a sua missão, você vai ouvir: tá ficando louca, tá ficando bitolada, não tem outro assunto, a não ser Deus. Glória a Deus, se mais e mais pessoas puderem não ter outro assunto a não ser falar de Deus, a não ser viver para Deus, a não se entregar seus caminhos e sua vida para Deus em nome de Jesus. Que assim seja sempre. E que nós sejamos essas pessoas e possamos aprender com Noé. Não deu ouvidos para que todos à sua volta, ou seja, todos aqueles, né, que viviam no mundo, as coisas do mundo, começaram a criticar ele, começaram a atacar ele, toda a sua família. E ainda assim, ele não se importou com as circunstâncias. Noé não era um frustrado. Noé era um filho que tomou posse, né? Ele poderia sim, se ele se desse ouvidos ao mundo, se achar frustrado, porque a vida dele foi toda voltada na construção de uma arca e ele não viveu os prazeres da vida. Glória a Deus. E que nós possamos não viver os prazeres da vida lá fora, e sim os prazeres da vida com Deus. Porque sim, há prazer na vida com Deus. Há prazer, há bênçãos, há graça, e o Senhor quer entregar e derramar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que você fique com essa palavra hoje, que você possa ser, né, tocado e que o seu coração, né, aí deixe essa palavra germinar, crescer, florescer e isso possa, né, florescer, você possa transbordar, você possa ser luz aonde quer que você vá, em nome de Jesus. Então, que na sua vida você se apegue a isso, que você seja luz, aonde quer que você vá. Luz e sal, porque se não tem sal, é sem gosto as coisas. E se não tem luz, é trevas, nada se vê. Então, que a gente possa ser luz e sal, aonde quer que formos, em nome de Jesus. E quando a gente caminha com Cristo, a gente busca intimidade com Ele, é isso que a gente é. A gente é luz e sal, onde nós pisarmos os nossos pés. Então, que hoje você seja luz e sal, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Mestre Jesus, muito obrigada, Pai, pela sua graça, pela sua bênção, pela sua misericórdia que dura para sempre. Obrigada por esses ensinamentos, Pai. Obrigada pelo manual da vida que nos ensina a sermos pessoas melhores, a tomarmos posse da sua herança, Pai, e a sermos realmente filhos e filhas, tomando, Pai, posse da nossa identidade real, de filhas do Rei, filhos do Rei, em nome de Jesus. Que nós possamos ser luz e sal onde nós formos, Pai. Onde nós colocarmos os nossos pés, o Espírito Santo coloca o nosso chão. Mas só nos deixe ir, Pai, aonde o Senhor for conosco, à nossa frente, como fizestes com seu servo Moisés. Seja, Senhor, a nossa coluna de fumaça a nos guiar durante o dia e a nossa coluna de fogo a nos conduzir durante a noite, em nome de Jesus. E que assim nós possamos ser ferramentas para também sermos coluna de fumaça
e coluna de fogo, se necessário for, na vida daqueles que o Senhor almeja alcançar, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha um dia extraordinário na presença do Senhor, que você tenha um dia de paz, um dia de bênção, um dia de entrega ao Senhor e aproveita, porque não terminou. Eu vou deixar agora você ir na sua mesa e você vai me deixar na minha. E nós, particularmente, estamos ainda na presença do Senhor. Então aproveita, se rasga, se entrega tudo para Ele agora. Fala tudo. E é aquele conselho que eu te dou todos os dias. Seja bem mimado, seja bem mimada. Conta tudo para o seu pai. Não deixa passar nada. Em nome de Jesus. Porque Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a sua voz. Amém? Te espero amanhã, às 6h01 da manhã, na presença do Senhor, na presença do nosso café e da palavra do Senhor, a nos preencher por um novo dia. Um grande abraço para você e até amanhã.